Acho que vou tomar um café. Pra fazer jus ao nome. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Café com Pimenta e hoje a gente vai falar sobre a primeira onda feminista. Eu vou te contar um pouquinho do contexto, do conceito e também dos resultados dela. Então, pegue seu café, se aproxime e vamos falar de feminismo. O café tá bom. Nós já sabemos que são 4 ondas feministas, certo? Mas o que seria exatamente uma onda? Uma onda ela é caracterizada por demandas e conquistas que aconteceram numa determinada época. Esses termos eles só vieram na segunda onda feminista justamente pela necessidade de identificar as diferenças de cada onda, do que aconteceu em cada situação. No século XIX, a gente já viu lá nas aulas de história que estava acontecendo nada mais nada menos do que a Revolução Industrial, certo? E muitas discussões sobre a sociedade entraram em vigor e justamente foi nessa época que surgiu a sociologia. Mas assim, o pensamento da época ele era muito guiado pelas correntes liberais e deixava de lado as mulheres dessa discussão. Porque as correntes liberais, elas eram muito guiadas também pelo patriarcado. Era não, né? Ainda é até hoje, a gente sabe disso. O feminismo, ele vai surgir então como um discurso intelectual, filosófico e também político, procurando romper com o tradicional, lutando por diferenças contratuais, por liberdade financeira, contra o casamento arranjado e, claro, pelo que a luta ficou mais marcada, pelo direito ao voto, né? Sufrágio. Ao redor do mundo, as mulheres eram excluídas do direito ao voto. Em muitos países ainda somos até hoje. Imagina só você viver numa sociedade onde você não pode votar, onde você não tem nem opinião política. Naquela época, praticamente, a gente era tratada que nem ameba. Se bem que eu acho que se a ameba falasse, ia conseguir o direito ao voto mais rápido do que a gente, né? Antes de mais nada, é muito importante salientar aqui que o ponto de vista privilegiado foram das mulheres brancas estadunidenses e europeias. Mas a luta ela se deu em grande parte pelas mulheres negras, latinas e operárias. E sem essas mulheres, seria muito difícil o movimento se consolidar, porque eram elas que iam para manifestações, para os protestos. Então, elas foram de extremíssima importância aqui. Voltando ao assunto, na Revolução Industrial também foi estabelecido o capitalismo, que é aquele sistema econômico que a gente conhece, que é pautado na valorização do capital e na exploração da mão de obra. E aqui agora eu vou te contar do porquê que a gente tanto fala que o capitalismo anda de mãos dadas com o patriarcado. O capitalismo é um sistema que se beneficia e muito do trabalho não remunerado das mulheres. É um sistema que se beneficia muito do trabalho não remunerado de mulheres na manutenção da família. E também na desvalorização do trabalho feminino, porque quando as mulheres iam trabalhar, elas recebiam bem menos do que os homens. Então, era muito conveniente controlar a sexualidade e as atividades da mulher. É literalmente como se a gente fosse escrava do capitalismo, pois acabávamos servindo a quem servia a ele. E essa situação ela foi reforçada em vários discursos políticos, religiosos e até filosóficos. O papel da mulher era a manutenção da casa e a procriação, ou seja, manter a casa limpinha para o maridinho e ter filhos. E o capitalismo fez da mulher mão de obra barata com a simples desculpa de que ela deveria ser sustentada pelo marido, então não precisava receber tanto. Claramente, o feminismo ele surgiu como uma forma de combater as injustiças que só foram aumentando. É como se fosse a última gota num copo quase transbordando de injustiças através dos séculos. Tivemos nessa época desde panfletagem, manifestações, greves, protestos em diversos países, como na América, Austrália, Nova Zelândia, Rússia, Bulgária, Ucrânia, Tchecoslováquia, foram muitos países, muitos. Confia em mim. A luta que marca este momento é sim o sufrágio, como uma luta principal. Tem até um filme muito bom que eu sempre recomendo. Tem um filme que eu sempre recomendo que é As Sufragistas. É um filme muito bom e que explica bastante esse momento lá na Inglaterra. Embora a luta seja marcada pelo sufrágio, houveram muitas outras lutas dentro deste momento. Foi uma época assim recheada de reivindicações, como por exemplo o acesso a profissões que eram restritas aos homens, melhoria também nas condições de trabalho, acesso ao ensino formal e também a um currículo escolar que não fosse só sobre atividades domésticas.
E também não podemos deixar de fora a reforma do direito matrimonial, pois até então a esposa era subjugada ao marido e ele podia tomar posse de todos os bens dela. E também, outra coisa aqui que eu vou ressaltar é que várias feministas estavam em contato com outros movimentos sociais ao mesmo tempo. Vale lembrar mais uma vez aqui que ouve-se muito falar do protagonismo das mulheres de classe média, mas a maioria das manifestantes eram da classe operária e juntas compartilhavam a esperança pelo direito do voto, todas sabendo que esse era o primeiro passo em busca da emancipação feminina, na busca pelo fim dessa opressão que todas sofriam e sofrem até hoje. Foi inclusive em Nova York, no dia 8 de março de 1857, que operárias do setor têxtil entraram em greve. Elas só reivindicavam a diminuição na jornada de trabalho, de 16 para 10 horas, onde elas recebiam um terço do salário dos homens. Esse grupo de operárias foi trancado dentro da fábrica e foi violentamente reprimido, pois simplesmente tacaram fogo na fábrica com elas dentro. E segundo a cientista política Lúcia Velar, professora na Universidade de Brasília, este momento ele corroborou para a criação do Dia Internacional da Mulher. E isso tudo foi na segunda Conferência de Mulheres Socialistas em 1910 em Copenhague. É difícil falar Copenhague sem pensar na loja. Em 1949 a gente vai ter o marco da primeira onda, que é onde a nossa Simone de Beauvoir publica o famoso livro O Segundo Sexo, de onde vem aquela famosa frase: "Não se nasce mulher, torna-se uma". Essa frase ela segue um preceito de Jean-Paul Sartre, onde ele diz que a existência precede a essência. Neste livro, a nossa Simoninha ela vai analisar o desenvolvimento psicológico da mulher e as condições sociais que a levariam a ser alienada e submissa ao homem. Mesmo com a Organização Internacional do Trabalho aprovando a recomendação número 90, onde iguala a remuneração do homem e da mulher em 1951, a imagem da mulher volta a ser associada com a manutenção do trabalho e a criação dos filhos após a Segunda Guerra Mundial. Tudo isso sob o pretexto de retirar as mulheres do mercado de trabalho para dar lugar aos homens que voltavam da guerra. Tá bom, né? E foi aí que viralizou de vez, assim, mundialmente, a imagem da mulher como boa esposa e boa mãe. Seria cômico se não fosse trágico, né? Porque a sociedade ocidental se gabava, assim, do seu liberalismo, e nenenê, piriri pororó. Mas não era bem liberal não, né? Mas tudo bem. A gente acerta essa conta depois, né? E até aqui a gente foi muito focado no que acontecia lá nas Europa, né? Então vamos falar um pouquinho só dos outros países antes da gente finalizar esse vídeo. Nos Estados Unidos, por exemplo, a luta feminista ela andou muito junto também com o abolicionismo, onde a gente teve muitas mulheres importantes batalhando aqui nessa história. A gente vai reforçar aqui a história de Harriet Tubman. Eu não sei pronunciar em inglês, se vocês me julgarem, tô nem aí, eu não sei mesmo. E ela era conhecida como Black Moses. Ela foi uma abolicionista que guiou vários escravos para a liberdade, e ela foi responsável por guiar diversos escravos americanos rumo à liberdade. E após a guerra, ela também foi uma das principais oradoras em prol do sufrágio feminino. Já aqui no Brasil, o jornalismo feminista ele foi de extrema importância para difundir essas ideias. O primeiro jornal feminista foi o Jornal das Senhoras, publicado lá em 1852. Editado pela Joana de Paula Manso. A principal causa abordada nesses jornais, mais uma vez, foi o sufrágio, mas essa não era a única pauta. Falava-se muito da luta abolicionista, do direito a acessar o primeiro grau e o ensino superior, o direito ao divórcio e também o direito de participar de concursos públicos. E vamos ter também a Nísia Floresta. Ela é dada como a primeira feminista do Brasil. Educadora e escritora, ela publica em 1832 o livro Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens. E ela tem vários outros artigos difundindo as ideias feministas. O voto feminino no Brasil foi conquistado em 1932, mas só foi incorporado à Constituição em 1934, como facultativo. Mas foi somente no Código Eleitoral de 1965 que equiparou o voto feminino ao masculino. Quanta coisa, né? Acho bom você ter notado ou ter então uma memória muito boa. Mas podem ficar tranquilos que na descrição eu vou deixar sempre as fontes que eu utilizei, tanto de sites, artigos e pesquisas. Agora eu vou tomar um golinho de café porque a minha garganta ficou ó no borogodó e
de tanto falar. Eu tô pensando bastante em fazer um vídeo da primeira onda só aqui no Brasil, porque tem muita coisa interessante que não coube nesse vídeo. Bom, é isso. Não deixe de se inscrever no canal, de curtir, comentar, compartilhar, tudo isso. E até o próximo café.